A escuridão da noite não era nada comparada à que se instalava no coração de Jerusalém. O ar, pesado e úmido, trazia o cheiro de azeite queimado das lamparinas e, de repente, o ferro frio e inconfundível de uma centena de espadas. Era a hora das sombras, e na sombra, um jovem de nome Silas tentava se equilibrar à beira de um abismo que ele jamais imaginou existir. Ele não era um discípulo oficial, não era Pedro, Tiago ou João, os pilares do movimento, mas era um seguidor, um observador cativo. Sua juventude, mal gasta pelos seus 20 anos, pulsava com uma energia inquieta, e ele se sentia atraído pela figura magnética do Nazareno como a traça pela chama. Naquela noite, ele havia seguido de longe, esgueirando-se pelas muralhas do Getsemane. Seu manto de linho fino, recém-lavado e perfumado com mirra, era a única coisa que o separava da frieza da pedra. Ele o havia enrolado em torno de si, sem vestir mais nada por baixo, pois tinha saído às pressas de sua casa no bairro alto da cidade, assim que soube do alvoroço. O manto era um símbolo de sua pressa, de seu desespero em não perder o final de uma história que ele esperava que terminasse em triunfo. Mas o que ele presenciou não foi um triunfo, foi o oposto. Quando Judas, com o beijo mais infame da história, sinalizou a traição, a quietude do jardim explodiu em caos. Tochas balançavam, rostos deformados pela raiva e pelo medo surgiam da escuridão. Silas estava perto demais, perigosamente perto. Ele vira a espada de Pedro brilhar sob a luz bruxuleante e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, e vira o mestre, calmo e sereno, repreender Pedro e curar o ferimento com um toque. Um milagre em meio à violência, mas o milagre não impediu a inevitabilidade. Os soldados de armadura pesada e os guardas do templo, mais numerosos do que se poderia contar, cercaram Jesus. O pânico era uma onda quente e avassaladora. Os discípulos, homens robustos e experientes, fugiram, espalhando-se como grãos de trigo no vento. E Silas, o jovem observador, permaneceu paralisado perto demais do foco da violência, agora que a turba se virava para a tarefa de manietar o prisioneiro. O erro de Silas foi ter ficado. Sua curiosidade o transformara em alvo. No turbilhão de movimentos, um dos jovens soldados, um galileu chamado Abner, que o havia visto seguindo de perto Jesus nas últimas semanas, apontou para ele gritando: "Peguem aquele também, ele estava com ele." 2 guardas grandes e rudes como troncos de carvalho avançaram. Silas não pensou, reagiu. Seu coração disparou como um tambor de guerra. Em sua mente, ser preso significava ser torturado, ser questionado, ter sua juventude e promessas esmagadas pelo peso da acusação de sedição. A alternativa era impensável. A única coisa entre ele e a prisão era aquele tecido leve, aquele linho fino. Ele sentiu as mãos frias dos guardas em seu ombro e no tecido. Aquele manto era um obstáculo. A adrenalina gritou, a sobrevivência comandou, e em um movimento desesperado e instintivo, Silas girou, livrando-se do tecido em um rasgo seco e violento. Ele deixou o linho nas mãos confusas dos guardas, que hesitaram por um instante, surpresos com o que havia acontecido. E assim, completamente nu, em uma das fugas mais humilhantes e apressadas da história, Silas disparou para a escuridão da noite. Ele correu como um animal caçado, sentindo o ar frio chicotear sua pele, ouvindo apenas a pulsação frenética em seus ouvidos. A vergonha era um veneno, mas a liberdade, mesmo a liberdade nua, era a única coisa que importava naquele momento. O manto ficou para trás, um pedaço de evidência, um símbolo de sua covardia e de sua sobrevivência. E Jesus foi levado. A primeira coisa que Silas sentiu não foi o vento frio em sua pele, mas a vertigem da liberdade mesclada ao horror da exposição. Ele correu, sem direção, pelas ruelas estreitas e escuras que serpenteavam entre as casas opulentas do bairro alto. Seus pulmões ardiam. O piso de pedra raspava a sola de seus pés descalços, mas ele não diminuía o ritmo. Correr não era um ato de desespero tão extremo que ele sequer registrava a humilhação no calor do momento. Era apenas a maneira mais rápida de se separar do perigo. Ele havia se libertado do manto, mas não do nó de pavor em seu estômago. Finalmente, exausto, ele se jogou no vão escuro entre 2 paredes, escondido de qualquer luz de lamparina. Ali, curvado sobre si mesmo, ele começou a tremer. O medo que o impulsionara agora se transformava em uma vergonha líquida e fria. Silas não era um morador de rua. Ele era o filho mais novo de um rico comerciante de especiarias e tecidos, um homem respeitado no Sinédrio, embora não fosse um de seus membros. Sua casa ficava a poucas quadras de onde ele estava agora, um refúgio de conforto e segurança. Pensar em voltar para lá naquela condição parecia impossível. Ele se imaginava invadindo
invadindo a casa, acordando os servos, tendo que explicar a seus pais o porquê de estar nu, ofegante e coberto de pó. A única explicação: eu estava seguindo o Rabi de Nazaré e fugi da prisão, era um pesadelo maior do que o estado em que se encontrava. Seu pai, Levi, jamais o perdoaria. Levi, um homem de ordem e prestígio, via o movimento de Jesus como uma perturbação perigosa que ameaçava o status quo e, mais importante, os negócios da família com as autoridades do templo. Silas sempre foi o filho rebelde, o sonhador. Enquanto seu irmão mais velho, Josué, se dedicava à contabilidade e ao inventário da loja de tecidos e temperos, Silas passava seus dias nas bibliotecas, lendo pergaminhos antigos, ou nas praças, ouvindo os filósofos. Foi em uma dessas praças que ele ouvira Jesus pela primeira vez. A voz calma, mas poderosa, falava de um reino que não era deste mundo, de amor incondicional e de uma subversão radical das leis. Para Silas, o jovem entediado pela rotina e pela hipocrisia social, as palavras de Jesus eram um banho de água fria revigorante. Ele passou a segui-lo sempre que podia, mantendo uma distância discreta para não comprometer sua família. Ele se via como um espião do futuro, alguém que testemunhava a história em formação. E agora, essa história o havia vomitado, nu e sozinho, na escuridão. A madrugada avançava fria. Silas precisava de roupas e de um plano. Ele rastejou para fora do beco e, com a cautela de um ladrão, começou a se dirigir para a casa de um amigo, João Marcos. João Marcos, de quem se dizia ser o próprio autor do Evangelho, era filho de Maria, uma mulher influente e rica, cuja casa era frequentemente usada como ponto de encontro dos discípulos. Silas sabia que, se houvesse um lugar em Jerusalém onde ele encontraria simpatia e, crucialmente, roupas, seria ali. A casa de João Marcos ficava perto da muralha ocidental, uma distância considerável a ser percorrida em total nudez. Mas ele não tinha outra escolha. Ele usou a escuridão e as sombras dos muros como seu manto improvisado, seu coração ainda acelerado a cada latido de cachorro ou ruído de sentinela distante. Quando finalmente chegou ao alto muro da propriedade de Maria, a porta parecia um monólito de carvalho, impenetrável. Ele não podia bater. O barulho despertaria a casa e o colocaria em risco. Ele circulou a propriedade até encontrar uma figueira que se estendia sobre uma parte baixa do muro. Era uma escalada arriscada, mas a vergonha era um incentivo mais forte do que qualquer medo de queda. Ele subiu, galho após galho, sentindo a aspereza da casca em sua pele sensível. No topo, ele se arrastou sobre o muro e caiu, suavemente, no pátio interno, perto de um poço. Ali, esparramado na grama úmida, ele respirou fundo. Ele estava no refúgio. Silas esperou até que os primeiros raios fracos de luz começassem a atingir o céu. Ele viu a porta de serviço se abrir e uma velha serva sair sonolenta para encher um cântaro no poço. Era Efigênia, uma mulher de coração bondoso que conhecia Silas desde pequeno e sabia de sua atração pelo movimento de Jesus. Ele esperou que ela se virasse para retornar. Então, ele se moveu rapidamente, rastejando até ela e cobrindo sua boca para abafar um grito. Efigênia, sou eu, Silas. Não grite, por favor, ou estamos perdidos. Preciso de ajuda urgente. Estou nu e em perigo. O terror nos olhos da velha logo se transformou em espanto. Ela o reconheceu e, vendo o desespero em seus olhos, acenou lentamente com a cabeça. Em silêncio, ela o conduziu por um caminho discreto até um pequeno armário de armazenamento nos fundos da casa, que ela usava para guardar cestos e panos de linho. Ela lhe deu uma túnica velha e escura de seu marido muito grande, mas que serviu como um abraço de alívio. Silas a vestiu e, pela primeira vez em horas, sentiu-se um pouco seguro. Efigênia então o levou para uma adega fresca e escondida, onde as jarras de vinho estavam armazenadas. Fique aqui, menino. Ninguém virá aqui até o meio-dia. Vou falar com a senhora Maria. Maria, a dona da casa, era uma mulher de força tranquila. Ela ouviu a história de Silas com uma expressão de dor. Ela soube imediatamente o que havia acontecido. O mestre estava preso. Ela fez com que Efigênia trouxesse pão, azeitonas e água para o jovem. Ao vê-lo, ela não o repreendeu por sua covardia, mas sim pela sua imprudência. Silas, ela disse, sua voz baixa e firme, você se colocou em grande risco. Os guardas do templo estarão varrendo a cidade em busca de qualquer um que tenha estado com ele. Você deve ficar aqui até que as coisas se acalmem. Ela se sentou ao lado dele. O que você viu, meu filho? Onde eles o levaram? Silas, ainda tremendo, narrou o caos no Getsêmani, o beijo de Judas, o corte da orelha de Malco, a fuga dos discípulos e, finalmente, o momento em que os guardas o agarraram e ele fugiu, deixando o manto para trás. Ao falar, a vergonha voltava a cada palavra, mas era superada
lacerada pela dor e pela confusão. O manto era de meu pai, ele disse, a voz embargada. Eu o peguei do armário sem pensar. É um tecido muito fino, reconhecível. Se eles o encontrarem, eles o encontraram, Maria corrigiu suavemente. Marcos, meu filho, estava lá, observando. Ele viu você correr. Ele me contou que os guardas estavam examinando o tecido quando você fugiu. É por isso que Marcos registrou isso em seu relato, para proteger você. O fato de ele não ter revelado sua identidade é a única coisa que o manteve seguro de uma busca imediata em sua casa. Silas ficou em silêncio. Marcos, seu amigo, havia preservado o segredo, mas o mestre, ele disse, depois de um longo momento, onde está ele agora? Ele está com Caifás, o sumo sacerdote, respondeu Maria, a voz carregada de tristeza. O sinédrio se reuniu no meio da noite para um julgamento ilegal. Eles estão procurando uma maneira de condená-lo à morte antes que o povo acorde. É uma farsa. Eles já decidiram. O pavor voltou a Silas, mas era um pavor diferente. Não era mais o medo pela sua própria pele, mas o horror pela injustiça que se desenrolava. Ele se sentia um verme, um traidor. Enquanto Jesus enfrentava a crueldade, ele estava escondido, nu e seguro, em uma adega. Sua fuga, naquele momento, parecia mais do que um ato de autopreservação. Parecia uma traição pessoal. Ele havia falhado no único momento em que a lealdade realmente importava. Maria percebeu o sofrimento em seu rosto. Não se torture, Silas. A covardia é um instinto humano. Seus discípulos mais próximos também fugiram. Até o corajoso Pedro negou conhecê-lo 3 vezes. A carne é fraca. O que importa agora é o que você fará com essa vergonha. Você pode permitir que ela o paralise ou pode usá-la como fogo para a coragem futura. Silas assentiu lentamente, absorvendo as palavras de Maria. Ele se sentia esmagado, mas uma pequena semente de determinação começava a se formar. Ele havia sobrevivido e agora precisava saber o preço dessa sobrevivência. Ele precisava ver o que aconteceria com o homem por quem ele havia corrido nu. Eu preciso sair daqui, ele disse, levantando-se. Não posso ficar escondido enquanto isso acontece. Eu preciso ver, eu preciso saber. É muito perigoso, alertou Maria. Mas a vergonha de não saber é maior do que o perigo de ver, retrucou Silas. Eu serei cauteloso. Vou me misturar à multidão, prometo. Maria suspirou, sabendo que não adiantaria discutir. Vá então, mas seja à sombra. Vista este capuz e não fale com ninguém. E acima de tudo, não se esqueça do que você deixou para trás na noite passada. É uma lembrança constante do preço da covardia e da necessidade da redenção. Silas vestiu o capuz do manto velho de Efigênia e saiu da adega, seu coração batendo com uma nova mistura de medo e propósito. Ele estava longe de ser um herói, mas estava determinado a testemunhar o fim. Ele tinha que ver o que a história faria do homem que ele, Silas, não teve a coragem de proteger. Ele se sentia compelido, quase como se o próprio manto que ele havia abandonado estivesse o puxando de volta para a luz do dia. O sol já estava no horizonte quando Silas deixou a casa de Maria, caminhando em direção ao palácio de Herodes, onde se dizia que Jesus seria levado para ser julgado por Pilatos. O cheiro de pão fresco e incenso se misturava ao fedor de esgoto e ao crescente murmúrio da multidão. O dia da paixão havia amanhecido, e Silas, o fugitivo nu, seria um de seus silenciosos e atormentados observadores. Ele se perguntava se ele era o único a sentir tal peso de traição. Ele não sabia, mas logo descobriria que a vergonha da negação não era exclusiva dele, e que o caminho para a redenção para todos os que o amavam seria longo e doloroso. A jornada de Silas da casa de Maria até o palácio de Herodes, onde Pôncio Pilatos estava hospedado durante a Páscoa, foi um calvário silencioso. Ele se movia como uma sombra, misturando-se aos peregrinos que chegavam e aos cidadãos que saíam para seus afazeres matinais. As notícias da prisão de Jesus, no entanto, estavam se espalhando como fogo seco. Grupos de pessoas se reuniam nas esquinas, sussurrando, debatendo, alguns com horror, outros com satisfação mal disfarçada. Silas mantinha o capuz baixo, evitando o contato visual, sentindo-se como se a túnica escura fosse um disfarce transparente. Cada guarda romano que via, cada sacerdote do templo, parecia lançar um olhar perscrutador em sua direção. Ao chegar perto da fortaleza Antônia, a residência de Pilatos, a multidão era densa. A elite do sinédrio, vestida em suas vestes brancas e imaculadas, estava reunida na entrada, recusando-se a entrar no pátio do gentio para não se contaminar antes da Páscoa. Era uma demonstração grotesca de piedade em meio a um ato de assassinato judicial. Silas se espremeu para a frente, usando sua estatura e o capuz para se manter oculto, e finalmente conseguiu um ponto de observação próximo à soleira de pedra. Foi ali que ele viu a dor encarnada.
nada. Aos gritos da multidão, uma mistura manipulada de curiosos e mercenários subornados, Pilatos surgiu no pórtico. Sua expressão era de tédio e superioridade. Um homem cansado de lidar com os problemas tribais dos judeus. Jesus estava ao seu lado. A visão do mestre fez o estômago de Silas se revirar. Ele estava irreconhecível. A surra que ele havia sofrido na noite anterior havia desfigurado seu rosto. Seus lábios estavam rachados e inchados, e o sangue seco manchava o linho de sua túnica. Mas o que mais chocou Silas não foram as feridas físicas, e sim a serenidade que ainda emanava dele. Jesus estava ali em silêncio digno, em contraste gritante com a fúria da turba e a arrogância de Pilatos. Silas ouviu o diálogo, embora a maior parte fosse abafada pela confusão. Ele viu Pilatos tentar, repetidamente, se livrar da responsabilidade. Ele ouviu a infame pergunta: o que é a verdade? E então, a decisão de dar à multidão a escolha entre Jesus e Barrabás. Quando o nome de Barrabás, um assassino e revoltoso conhecido, ecoou triunfante, Silas sentiu um frio gelado. O mal havia triunfado sobre a lógica e a justiça. O pânico de Silas na noite anterior parecia ridículo comparado à covardia institucional que ele testemunhava agora. O pavor individual que o fez correr nu era apenas uma gota no oceano de traição que consumia toda a cidade. No meio da multidão, Silas avistou um rosto familiar. Era Pedro. O grande e robusto pescador estava escondido, chorando em silêncio. Seus ombros tremiam sob seu manto pesado. Silas não se atreveu a se aproximar, mas a visão de Pedro, o homem que havia jurado morrer por Jesus e o havia negado 3 vezes, trouxe um alívio paradoxal ao seu próprio coração. Ele não estava sozinho em sua vergonha. A humanidade, em toda a sua fragilidade, estava em exibição naquela manhã. Quando Pilatos, em um gesto de teatro político, lavou as mãos, Silas sentiu a inevitabilidade como um golpe físico. A condenação à crucifixão foi anunciada. O clamor da multidão se transformou em uma mistura de euforia sádica e gemidos de horror. Silas ficou paralisado. Ele não podia fazer nada. A única coisa que ele podia fazer era testemunhar. Seu corpo tremia, não mais de medo da prisão, mas de impotência moral. Ele seguiu o cortejo de perto. Jesus, sob o peso da cruz, cambaleava. A via dolorosa, o caminho da dor, era estreita e cheia de obstáculos. Silas viu a coroa de espinhos em sua cabeça, o sangue escorrendo em seus olhos. Ele viu a crueldade dos soldados, os chicotes estalando, os empurrões. Em um momento, Jesus caiu, e o fardo da cruz foi colocado sobre um homem aleatório, Simão de Cirene, que estava a caminho do campo. Silas viu a mãe de Jesus, Maria, com o rosto pálido e a dor de 1000 anos em seus olhos, sendo amparada por João, o discípulo amado. Quando a procissão chegou ao Gólgota, o lugar da caveira, o espetáculo da morte começou. Silas encontrou um lugar na periferia, atrás de uma rocha, de onde podia ver, mas não ser visto. Ele ficou ali, mudo, enquanto os pregos eram cravados. O som do martelo contra o ferro ressoava no ar. Um som que Silas jamais esqueceria. Era o som da justiça sendo assassinada. O que se seguiu foram horas de agonia. Silas assistiu à zombaria da turba e dos sacerdotes. Ele ouviu os ladrões pendurados ao lado de Jesus, um o injuriando, o outro pedindo perdão e recebendo a promessa do paraíso. À medida que o dia escurecia, uma escuridão sobrenatural começou a cair sobre a terra, mesmo ao meio-dia. Um silêncio estranho e assustador substituiu o barulho da multidão. Neste momento de escuridão total, o caos na alma de Silas atingiu o clímax. Ele se lembrou da noite anterior, daquele momento de pânico egoísta. Ele havia fugido para salvar sua vida, mas o homem que ele seguiu estava morrendo publicamente, entregando a sua em um sacrifício que parecia, naquele momento, em vão. A covardia parecia não ter valido a pena. Que vida ele havia preservado, se a própria essência de sua esperança estava sendo pregada numa cruz? E então, em meio à escuridão e ao silêncio, veio o brado final de Jesus: está consumado. E depois, o suspiro de sua morte. No momento em que Jesus expirou, o chão tremeu. Um terremoto sacudiu o Gólgota. Silas cambaleou, agarrando-se à rocha. Ele ouviu os gritos dos soldados e do centurião que exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O terremoto não foi apenas físico, foi um abalo na estrutura da realidade de Silas. O véu do templo se rasgou, uma notícia que se espalharia mais tarde. A terra tremeu e a coragem que havia escapado de Silas na noite anterior começou a surgir. Não era a coragem de um guerreiro, mas a coragem da convicção. A morte de Jesus não foi um fracasso, foi a confirmação de tudo o que ele havia pregado. Ele não resistiu à prisão porque ele veio para morrer. Silas ficou ali até que José de Arimateia e Nicodemos, membros do Sinédrio que eram seus seguidores secretos, chegaram para reivindicar o corpo. Ele observou de
longe o cuidado e a dignidade com que o corpo foi removido da cruz, envolvido em linho limpo e levado para um sepulcro novo, escavado na rocha, no jardim próximo. Quando a pedra foi rolada e o túmulo selado, e os guardas romanos foram postos à sua frente, Silas se virou. Ele não foi para casa. Ele não podia. Seu lar agora era a desolação e a confusão. Ele se dirigiu novamente para a casa de Maria, o único lugar onde ele sabia que encontraria seus semelhantes. Ele a encontrou junto com Maria Madalena e outras mulheres, e João, no cenáculo, em luto. Ele não se desculpou, apenas se sentou em silêncio no canto. A sua presença era por si só um pedido de perdão. A noite de sábado de Páscoa foi longa e vazia. A esperança havia morrido, e a vergonha de Silas parecia um sudário, mais pesado do que o manto que ele havia abandonado. O que restava? Apenas o medo do futuro e a dor do presente. Na manhã de domingo, a quietude da manhã foi quebrada por uma notícia que, a princípio, parecia loucura. Maria Madalena voltou correndo do sepulcro. Ele não está lá. A pedra foi removida. Eles levaram o corpo. O pânico e a confusão se espalharam. Pedro e João correram para o sepulcro para confirmar a história. Silas ficou para trás, paralisado. Ele não podia acreditar. Depois de toda a dor, todo o sofrimento, o corpo havia sumido. Ele se lembrou das palavras de Jesus sobre a ressurreição. Teria ele cumprido sua promessa? Ele não podia mais apenas esperar. Desta vez, ele não fugiria. Ele vestiu seu manto emprestado e saiu da casa. Ele tinha que ver com seus próprios olhos. Seu destino agora dependia do que ele encontraria no túmulo vazio. Silas correu pela segunda vez em 3 dias, mas desta vez o motor era diferente. Não era pânico, mas uma mistura de ansiedade e uma esperança cautelosa que parecia quase herética. O cheiro de luto e azeite no cenáculo o havia sufocado. A possibilidade de que a morte não fosse o fim era um ímã poderoso. Ele seguiu os passos que Pedro e João haviam tomado, percorrendo as ruas vazias da manhã de domingo. Ao chegar ao jardim, a primeira coisa que Silas notou foi a ausência de movimento. Os guardas romanos, que haviam sido colocados para selar o sepulcro, não estavam à vista. Eles haviam fugido ou desmaiado. A pedra que ele tinha visto rolar e selar o túmulo estava de lado, como se tivesse sido arremessada por uma força invisível. Silas hesitou. O medo de profanação e de ser pego em uma cena de crime era real, mas a visão do sepulcro aberto era mais forte do que qualquer temor. Ele rastejou para o interior, sentindo o ar fresco e mineral da câmara funerária. O túmulo estava vazio. Não havia corpo. O que havia era apenas o linho que envolvia o corpo de Jesus, cuidadosamente dobrado, separado do lenço que havia coberto seu rosto. Não era o trabalho de ladrões. Ladrões não se dariam ao trabalho de dobrar. Era um testemunho silencioso de uma partida pacífica, mas sobrenatural. Ao sair do túmulo, a luz do sol recém-nascido ofuscou seus olhos. Ele viu uma figura no jardim. Era Maria Madalena, que havia voltado, chorando. Ele a viu falar com um homem que ela, a princípio, pensou ser o jardineiro. Mas a maneira como o homem a chamou pelo nome, Maria, fez com que ela se ajoelhasse. "Rabone!", ela exclamou com a voz embargada. Silas não precisava de mais nenhuma evidência. Ele virou as costas, correndo de volta para o cenáculo. Mas não de medo. Ele correu com o peso da certeza, a coragem explodindo onde a vergonha havia reinado. De volta ao cenáculo, o caos havia se transformado em uma alegria incrédula. A notícia da aparição de Jesus a Maria Madalena já havia sido compartilhada, mas a confirmação de Silas sobre o túmulo vazio era uma peça final no quebra-cabeça. "Eu vi, Mãe Maria", ele disse ofegante. "O túmulo está vazio, ele está vivo." A partir daquele dia, a vida de Silas mudou de forma irrevogável. A fuga nua, o manto abandonado, que ele temia que o assombrasse para sempre, tornou-se um marco. Ele não era mais o jovem mimado do bairro alto, mas um testemunha da ressurreição, alguém que havia caído em sua humanidade mais básica e sido resgatado pela graça. A vergonha de ter abandonado Jesus tornou-se o combustível de sua lealdade. Silas não pôde voltar para a casa de seu pai, Levi. Seu pai, ao saber dos rumores da prisão e da morte do Messias, tinha ficado furioso com a desgraça que seu filho havia trazido à família, mesmo que o nome de Silas não tivesse sido oficialmente ligado ao incidente. A vergonha era uma parede entre eles. Silas se tornou de fato um órfão, mas foi adotado pela comunidade crescente de seguidores de Jesus. Ele passou a fazer parte da igreja primitiva. Seu amigo João Marcos o levou sob sua proteção. Silas, que tinha uma excelente educação, começou a usar sua habilidade de ler e escrever em aramaico, grego e até latim para a nova comunidade. Ele ajudava a organizar as notas dos sermões de Pedro, o pescador que agora falava com a autoridade de um apóstolo, e a compilar os testemunhos dos outros discípulos. Em uma de suas conversas
com Marcos, Silas levantou o assunto daquela noite fatídica no Getsêmani. Por que você incluiu a história da minha fuga em seu evangelho, Marcos? Marcos, que estava ocupado organizando seus pergaminhos, olhou para ele com um sorriso caloroso. Incluí por vários motivos, Silas. Primeiro, porque é a verdade. Segundo, porque você me pediu para não revelar seu nome, e ao descrever a cena sem nomeá-lo, eu o protegi do sinédrio. Eles nunca encontraram o dono do manto. E terceiro, e o mais importante, para mostrar que a fragilidade e a covardia humana não são um obstáculo para Deus. Os discípulos fugiram. Pedro negou. Você correu nu, e ainda assim fomos todos perdoados e chamados. O evangelho é sobre a salvação dos fracos. Seu momento de maior vergonha é a prova de que a graça é para todos e não apenas para os heróis. As palavras de Marcos foram um bálsamo para a alma de Silas. Aquele pedaço de linho deixado para trás não era mais um símbolo de traição, mas um testemunho. A história de sua covardia se tornou uma parte crucial da narrativa da paixão. Com o tempo, a coragem de Silas cresceu. Ele se tornou um pregador fervoroso, usando o conhecimento que havia adquirido em sua juventude para argumentar com os judeus da diáspora que vinham a Jerusalém. Ele viajou com os apóstolos em algumas de suas viagens mais curtas. Ele não era um apóstolo, mas era um auxiliar, um mensageiro, um portador da palavra. Anos mais tarde, o velho Levi, pai de Silas, adoeceu gravemente. Silas soube e, superando o medo da desaprovação, voltou para a casa da família. Ele encontrou seu pai, velho e quebrado, no leito de morte. Silas, sussurrou Levi, seus olhos turvos, eu soube o que você fez. Não apenas a fuga, mas também o que você tem feito desde então. As pessoas falam, você deu sua vida a esse mestre. Silas se ajoelhou ao lado de seu pai. Sim, pai, ele me salvou, não da prisão, mas de mim mesmo. Levi fez um esforço para falar. Eu guardei uma coisa. No fundo do armário de linho, onde você costumava pegar suas roupas, está embrulhado. Silas, confuso, foi ao armário e voltou com um embrulho. Ao abri-lo, ele viu o manto, o linho fino, limpo, mas com um pequeno rasgo onde ele havia se libertado das mãos dos guardas no Getsêmani. Eu o encontrei. Os guardas o jogaram fora perto dos muros, disse Levi tossindo. Eu o reconheci. Eu o escondi para protegê-lo. Eu era covarde também, meu filho. Eu tinha medo de perder tudo se soubessem que meu filho o seguia. Ele pegou o tecido, sua mão trêmula. Leve-o, não como um lembrete de sua vergonha, mas de sua segunda chance. Eu te perdoo e eu espero que ele me perdoe pelo meu medo. Silas chorou. Aquele era o perdão que ele realmente precisava. Seu pai morreu em paz, com a mão de Silas segurando o manto. Silas levou o manto consigo. Ele não o vestiu, mas o guardou, um símbolo físico de sua redenção. Ele continuou a servir a igreja, testemunhando a ressurreição em todas as cidades que visitou, nunca esquecendo o preço da fé e a fraqueza da carne. Ele se tornou o companheiro de Paulo de Tarso em suas viagens missionárias, um homem de apoio e coragem inabalável, conhecido por sua dedicação. O jovem que correu nu agora caminhava com firmeza e propósito, vestido com a túnica da fé. No final de sua vida, Silas viveu para ver o Evangelho de Marcos ser copiado e distribuído. Ele sempre lia os 2 versículos. Um jovem, que usava apenas um lençol de linho enrolado no corpo, seguia Jesus. Quando o prenderam, o jovem largou o lençol e fugiu nu. Marcos 14, 51, 52. Ele sorria. Aquele breve momento de pânico e vergonha foi a sua porta de entrada para a eternidade. Foi o lembrete constante de que a maior força de um seguidor de Jesus não reside na sua própria coragem, mas na graça que transforma os covardes em testemunhas e os fugitivos em portadores da mensagem.